no livro de 1 Reis. Essa noite vamos para o capítulo 21, meus irmãos. Primeira Reis, capítulo 21, versos 25 ao 29. Eu espero muito terminar a exposição do livro de 1 Reis no mês de fevereiro, porque vai nos restar apenas um capítulo agora, a partir do próximo domingo, e em março nós já temos uma nova programação de estudos e pregações aqui na igreja. Então eu creio que ao longo desse mês de fevereiro eu termine essa exposição para a glória de Deus. Mantenham abertas suas Bíblias, irmãos, em 1 Reis, capítulo 21. Quem de vocês aqui tem a sua agenda de faltas? Vocês parecem que não sabem o que é isso, não é? Antigamente era comum. Assim como antigamente era comum que quase todas as pessoas tivessem um diário para anotar suas coisas, homens e mulheres tinham diários. Era comum também que as pessoas tivessem uma agenda de faltas. Mas eu não estou me referindo aqui a faltar ao culto. Falta tem o sentido de pecado. Então essa era uma agenda de pecados, aonde as pessoas, dia a dia, elas anotavam os seus pecados. No final do dia, elas faziam uma avaliação da própria vida e diziam: eu pequei porque eu deixei de praticar o bem nesta ocasião, eu poderia ter feito o bem e acabei não fazendo por pura negligência. Outros escreviam dizendo: eu pequei porque não consegui conter a minha língua do mal e falei coisas impróprias, coisas indevidas, coisas indecentes, pequei contra Deus. Outros anotavam os pecados que praticavam, de maneira que as pessoas tinham uma ideia da sua vida de pecado diante de Deus. É claro que eu estou me referindo aqui aos cristãos, às pessoas que seguem a Cristo e se preocupam com o pecado. Se você tivesse um diário desse, eu creio que você não tem, creio que você não faça isso, não anote os seus pecados diários para fazer essa avaliação. Seria muito bom se fizesse, mas eu creio que vocês não fazem isso. Mas se vocês fizessem isso, vocês poderiam então avaliar que tipo de pecador vocês eram. Você ia olhar para o seu diário ao longo do ano, deixa eu me ver como eu fui como um pecador no ano de 2024. E você ia olhar todas as páginas do seu diário de pecados, de faltas. E você então poderia olhar para isso e dizer: eu avalio que eu sou um bom pecador. E um bom pecador seria aquele pecador que não peca muito. Aquele pecador que é pecador, mas não é grande pecador. De vez em quando ele peca. Talvez essa fosse a sua avaliação. Ou talvez você olhasse o diário e dissesse: eu sou realmente um pecador mau. Eu tenho feito muitas coisas erradas. Eu tenho pecado constantemente. Tenho desagradado o meu Deus porque não obedeço sua palavra. Quem sabe você, olhando para o seu diário de pecados e faltas, você pudesse sinceramente dizer: eu sou um terrível pecador. Irmãos, vocês já se compararam com outros pecadores ao ponto, por exemplo, de chegar a dizer, você olha para uma outra pessoa, um pecador, e você diz: que sujeito terrível! Deus me livre de ser como ele. Talvez você diga que não. Mas você sabe que você já fez isso e que você está mentindo se disser não. Você já olhou para alguém e disse: nossa, esse é muito ruim, é um grande pecador e eu não sou assim como ele. Você certamente já fez comparações desse tipo
e também já se justificou diante de Deus, dizendo: eu posso até ser um pecador, mas isso eu não faço. Você já disse isso? Quando olha para outra pessoa e vê o que ela faz, você diz: eu sou um pecador, mas isso eu não faço. Ora, você está dizendo que aquela pessoa é mais pecador do que você. Eu mesmo já fiz comparações desse tipo, meus irmãos. Eu já disse, por exemplo, tenho certeza que não sou tão pecador quanto essa pessoa. Todos nós fazemos isso. Nós nos avaliamos, nos comparamos, tentamos nos justificar. Às vezes, em oração, os cristãos dizem coisas do tipo: Deus, eu sei que eu sou um pecador muito terrível, mas eu tenho certeza que não sou o pior dos pecadores. E quando você ora assim, você tenta se justificar diante de Deus. Você tenta fazer com que Deus olhe para aquelas pessoas que cometeram pecados maiores e piores do que os seus. Como se você com isso se escondesse de Deus, ou como se você tivesse um álibi diante de Deus para dizer: Senhor, eu sou pecador, mas aquele é pior do que eu. Hoje eu quero contar uma história para vocês de um terrível pecador. Alguém que você certamente dirá: esse é muito pior do que eu. Talvez você até esteja certo em dizer isso. Esse homem foi pior do que Caim, o primeiro homicida que matou seu irmão Abel. Ele foi pior do que Lameque, que matou um homem só porque ele pisou no seu pé. Gênesis, lá no Antigo Testamento. E eu estou falando aqui do rei Acabe, rei de Israel. Eu quero contar a história de Acabe, o seu pecado e o que Deus fez com ele. Então vamos para 1 Reis, capítulo 21, dos versos 25 ao 29, irmãos. Diz assim a Escritura: Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, quando Acabe ouviu aquelas palavras, que ele rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre sua carne, e jejuou, e se deitou em pano de saco, e seguiu brandamente. E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Vê tu como Acabe se humilha diante de mim? Como ele se humilha diante de mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei o mal sobre a sua casa. Amém. Vamos orar por um momento, irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador maravilhoso, te rendemos graça e louvor, Senhor. E te pedimos que nos conduza agora pela pregação da tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor Deus, que nos ilumine a mente, o coração, para receber de bom coração a tua palavra, Deus, os teus ensinamentos, a verdade que nós precisamos, que é alimento para nossos ossos, para nossa alma, para nossa vida. Ó Deus, venha essa noite, Senhor Deus, ao coração mais distante, frio dos que estão aqui presentes, Senhor. E fale, Deus, poderosamente. Fale a todos nós, a homens e mulheres, a crianças e as pessoas mais velhas. Que a tua palavra nos alcance, nosso Deus, para que rendemos graça e louvor ao teu nome. Nós te suplicamos isso, Senhor, pelas tuas ternas misericórdias em Cristo Jesus. Amém.
Essa história que nós acabamos de ler, essa parte da narrativa do capítulo 21, da história do rei Acabe, do seu terrível pecado e da sentença que ele escuta um pouco antes, da sua reação. Essa história ela se passa logo após o rei Acabe ter ouvido a palavra de Deus contra ele. Se você voltar um pouco mais no capítulo 21, você verá que Deus havia enviado o profeta Elias para ir até Acabe. Acabe estava na vinha de Nabote, que ele havia mandado matar ou consentido com sua morte, somente para ficar com o seu campo, com a sua terra. E quando ele está ali na vinha, olhando a vinha, Deus envia o seu profeta Elias, e Elias então profere um juízo, um grande juízo contra Acabe pelo seu pecado. O profeta Elias, ele pronuncia uma profecia contra ele. Ele seria morto, a sua casa inteira seria exterminada da face da terra, nenhum homem sobraria na sua casa. O nome de Acabe, a sua descendência, seria eliminada, varrida de sobre a terra. Sabe, irmãos, às vezes acontecem coisas desse tipo em que uma certa família desaparece, uma descendência desaparece. Porém, aqui o Senhor está prometendo executar juízo sobre Acabe por causa dos seus pecados. Eu tenho algumas lições a partir dessa palavra para tratar com vocês. E primeiro eu quero falar sobre a maldade do rei Acabe. Acabe, se nós voltarmos à história no livro de 1 Reis, e essa história de Acabe, dentre as histórias dos reis de Israel, é uma das mais longas, se não a mais longa. E toda a história de Acabe é marcada pelo pecado e a desobediência a Deus. Acabe não é um homem justo, ele não é um homem exemplar. Pelo contrário, ele levou Israel ao pecado, ele conduzia o povo ao pecado, de maneira que ele não tinha nada a seu favor. Nada ao seu favor. Acabe casou com uma mulher idólatra, adoradora de Baal, Jezabel, uma mulher má, muito perversa, que havia feito coisas horríveis contra o povo de Deus e contra os profetas de Deus. Ela havia mandado matar os profetas do Senhor. E Acabe estava com aquela mulher, casado com aquela mulher. Ela trouxe seus ídolos para Israel. E Acabe consentiu com a idolatria, promoveu a idolatria no meio do povo de Israel. Porém, o que Deus traz à luz aqui, a maldade, em relação à maldade de Acabe, são os seus últimos atos de perversidade, bem como os seus grandes pecados. Entendam bem. São dois tipos de pecados aqui que Deus tem em mente. Os grandes pecados de Acabe, aqui Deus tem em mente a idolatria. E os pecados que Acabe acabara de cometer, que também eram terríveis, e aqui Deus tem em mente o assassinato de Nabote, a maneira como aquele homem foi morto. O texto diz, se você voltar um pouco agora para o capítulo 21 de 1 Reis, que não houve ninguém semelhante a Acabe que se vendeu para executar juízo e impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. Note que aqui no verso 25, o autor do livro de Reis tem em mente o pecado de Acabe contra Nabote, aquele terrível pecado. Acabe, ele era o rei de Israel. Ele não precisava de uma vinha de um servo dele. Mas aquilo encheu o seu coração de tal maneira que ele desejou aquela vinha e ele queria a qualquer custo aquela vinha, mesmo que isso custasse a vida de Nabote, a vida daquele homem. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter aquilo que ele queria. E o preço foi o sangue de Nabote. E essa é a maldade que Deus tem em mente aqui, quando a sentença foi proferida contra ele.
E em relação aos pecados gerais, note que o verso seguinte, o verso 26, o texto diz que ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos. Então Deus está falando do terrível pecado da idolatria, de adorar outros deuses, de fazer para si ou comprar para si ou ter para si ídolos, representações divinas, de deuses. E Acabe fez isso, ele promoveu a idolatria em Israel. Ele construiu imagens, ele se prostrou a falsos deuses, ele os adorou. Tudo aquilo que Deus havia proibido, Acabe fez impiedosamente. E Deus chama a idolatria de abominável. Nós não devemos, irmãos, diminuir o pecado que é a idolatria. E nem tampouco nos acomodar com a idolatria. Parece que no nosso tempo há uma espécie de proximidade com o catolicismo romano, de maneira que você olha para o catolicismo romano e diz, olha, eles estão errados. Por um lado, tem muita coisa certa lá, são cristãos. Parece que você esquece que o catolicismo romano é um verdadeiro antro de idolatria. Se você entra numa igreja católica romana, você está deparado com centenas de imagens de escultura. E Deus diz que a idolatria é abominável. Esses são os grandes pecados de Acabe. Os gerais e os específicos. Acabe merecia todo o juízo e a condenação que Deus estava trazendo sobre ele. Todo o juízo e condenação. Não havia, se Acabe fosse pegar a sua agenda de faltas, irmãos, ela estava completamente preenchida. Acabe seria a nota 10 no pecado. Então, todo castigo sobre ele era um castigo merecido. Acontece que o texto diz que Acabe, ao ouvir as palavras do profeta Elias, ele foi confrontado pelo profeta Elias, que Elias não disse para ele, olha, se arrependa, Acabe, se arrependa. Não, Elias trouxe a sentença. A completa sentença. Olhe para o verso 17, irmãos, até o verso 24 da palavra de Deus, capítulo 21. A palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo, levanta-te e desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele dizendo, assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias, encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu, eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que te trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com o qual tu tens me provocado a ira e feito Israel pecar. Até aqui. Quando Acabe escuta estas palavras, esta profecia, sentença do Senhor, ele rasga as suas vestes, irmãos. Ele cai em humilhação profunda. Quem esperava isso de Acabe? Que tantas vezes foi confrontado.
não só por Elias. Quem esperava que esse rei fosse se importar com essa palavra? Mas ele cai. A Bíblia diz que quando ele escuta as palavras, a sentença proferida contra ele, inclusive o autor deste livro, nos versos 25 e 26, foi o texto que nós lemos agora há pouco, ele ainda acrescenta dizendo, nos lembrando, não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe, em maldade, em pecado, ninguém que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor. O narrador, ele concorda com Elias, com o julgamento do profeta Elias, a palavra de Deus sobre ele. E ele diz, olha, Acabe merece, não há ninguém tão mau e pecador quanto ele, ninguém fez o que ele fez. Irmãos, dos 20 reis de Israel, Acabe foi o pior deles, o mais perverso. As palavras de Deus serviram como uma confrontação àquele pecador. Palavras de juízo, lembrem, que foram capazes, poderosas, para trazer mudança ao coração dele. Essas palavras, irmãos, elas podem penetrar a alma de um homem como uma flecha. Quando Deus envia sua palavra, seja uma palavra dura de julgamento, seja que palavra for, Deus pode fazer com que essa palavra entre em seu coração, com que ela desça às regiões mais profundas da sua alma para tocar você. O puritano Matthew Henry, ele disse que Deus pode fazer o coração mais firme tremer e o mais orgulhoso se humilhar. Aqui Acabe parece realmente ter se arrependido daquilo que ele cometeu, irmãos. Ou pelo menos ele sentiu grande remorso. Um arrependimento passageiro que não provoca mudanças profundas, a gente chama de remorso. Você comete uma falta, aí aquilo dói o seu coração, você diz, puxa, por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Realmente dói em você. Depois você esquece, passou e você nem lembra mais daquilo e vai e faz de novo. Isso é o remorso. Acabe literalmente e verdadeiramente sentiu o peso do seu pecado, porque ele se coloca numa situação de grande mudança e arrependimento. Embora o termo arrependimento ele não apareça aqui nesse texto, você não vai encontrar, o texto apresenta todas as características de alguém que realmente se arrependeu. Além disso, o próprio Deus testemunha a sinceridade de Acabe e por isso ele retarda o seu julgamento. Deus vê que Acabe foi tocado pela palavra, pela sentença dura. Deus vê que Acabe se prostrou, se humilhou, vestiu pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça. E por isso Deus diz, está vendo Acabe? Como ele se humilha diante de mim? Então a palavra tocou Acabe. Se foi remorso ou arrependimento genuíno, não importa, irmãos. A reação de Acabe foi sincera e suficiente para que Deus adiasse o seu julgamento sobre ele e ainda mostrasse ao profeta que Acabe se humilhava. Vocês lembram quando Deus chega para Satanás e diz, está vendo o meu servo Jó? Como ele é justo? Aqui a gente tem algo similar. Mas só que é com um homem injusto. É com um grande pecador. E Deus diz ao profeta Elias, está vendo Acabe? Como ele se humilha diante de mim? Irmãos, uma palavra, quando ela vem acompanhada, uma palavra de Deus,
quando ela vem de fato acompanhada pelo Espírito poderoso, ela penetra profundamente, ela muda, ela provoca mudanças interiores. Ela arrasa o homem, ela rende, ela depõe as armas do homem pecador. Era isso que estava acontecendo aqui com Acabe. É importante também destacar que a questão do arrependimento de Acabe nessa passagem não é aquele arrependimento para a vida eterna. É o arrependimento de um ato de pecado. É um arrependimento que trazia um juízo temporal ou a suspensão, e não o cancelamento, mas a suspensão de um juízo temporal. É como Deus dissesse: olha, eu vou aguardar um pouco mais, eu vou esperar um pouco mais para que eu execute a sentença. Mas Deus não está cancelando a sentença. E esse arrependimento ou remorso de Acabe também não está lhe dando entrada na vida eterna no céu. Não é nada disso, irmãos, nada disso. Veja, o que nós temos aqui diante de nós, igreja, é um homem que foi repentinamente abalado por uma palavra que Deus disse. Algumas pessoas não acreditam, ou atualmente poucos acreditam, que a palavra de Deus realmente seja poderosa para provocar uma mudança assim. As pessoas acreditam mais em outras coisas que podem provocar mudança. Elas querem ver atos e obras nas pessoas. E isso provoca mudança. Mas nós, cristãos, acreditamos que toda mudança ela é provocada primeiro pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é que penetra, irmãos, profundamente no homem. Na verdade, o que está acontecendo nesse episódio aqui é que Deus está retardando a sua sentença e deixando que Acabe exista um pouco mais. Viva um pouco mais. Talvez, na perspectiva de Deus, ele estivesse dando uma chance a mais para Acabe, porque um remorso poderia chegar a um arrependimento verdadeiro. Não foi o caso. Mas ninguém pode acusar Deus de não ter sido compassivo, misericordioso, clemente, longânimo com Acabe, porque Deus foi. E por último, meus irmãos, nós vimos primeiro a maldade de Acabe, depois o confronto com a palavra que provocou em Acabe essa mudança. O texto diz que ele se veste de pano de saco. Veja o verso 27. E sucedeu que Acabe ouviu aquelas palavras, e ele rasgou suas vestes, pôs pano de saco sobre sua carne, jejuou, se deitou em pano de saco e seguiu brandamente. Todas estas coisas que Acabe começou a fazer eram um reflexo verdadeiro de um arrependimento ou um remorso, mas verdadeiro, pelo menos por um momento verdadeiro, ainda que não fosse duradouro, foi verdadeiro. E a boa notícia, irmãos, é que até isso é suficiente para Deus ser misericordioso. Às vezes eu fico olhando para passagens como essa e eu fico pensando, meu Deus, eu fico me colocando no lugar de Deus, eu julgando Acabe. E Acabe, eu conhecendo todo o histórico de Acabe para trás, todos os seus pecados, e Acabe agora se arrependendo bem no final, depois que eu dou a sentença, a profecia. Agora ele vem com essa de se humilhar diante de mim. Não, não me engana. Cumpra a sentença. Mas eu não sou Deus, graças a Deus.
porque eu não seria tão misericordioso como Deus é. Louvado seja o seu nome pela sua bondade, irmãos, pela sua compaixão. Deus vê a humilhação de Acabe. Ela não passa despercebida. Ela não passa em branco. Ela não foi um ato circense que Deus não visse. Não, ela não foi um ato circense. E Deus viu a humilhação dele. Por isso o Senhor retarda o seu juízo contra ele e a sua casa. Ele suspende o julgamento contra a casa de Acabe, mas ele não apaga a sentença, ele não cancela o julgamento. Ele ainda será cumprido, mas somente depois, diz o Senhor, nos dias do filho de Acabe. Se você for para 2 Reis, capítulos 9 e 10, não precisa abrir, depois vocês podem conferir. Vocês vão ver que lá em 2 Reis 9 e 10, Deus cumpre a palavra e elimina a casa de Acabe. Acabe já tinha morrido. Ele provou dessa misericórdia, viveu e morreu. Mas o seu filho, nos dias do seu filho, veio a palavra, a profecia se cumprir. E toda a casa dele foi eliminada ali. Mas o que nos interessa aqui, irmãos, é olhar para o tamanho da misericórdia de Deus. Ela deve ser medida, a misericórdia de Deus deve ser medida pelo tamanho da ofensa do pecador. E Acabe foi o pior dos pecadores entre os reis de Israel. Mais uma vez, verso 25. Não houve, porém, ninguém semelhante a ele. Ora, se grande é o pecador, grande é a misericórdia. Ela, na verdade, é ainda maior do que os pecados do pecador, irmãos. Acabe foi o pior dos reis, mas a misericórdia que ele recebeu foi suficiente para cobrir os seus pecados e Deus retardar a sua sentença naquele momento, se compadecer dele. Como pode Deus ter compaixão de um rei perverso, mau, cruel, como foi Acabe, que nunca honrou o nome do Senhor, que adorava ídolos, levantava e promovia a idolatria em Israel, e agora Deus vem e se compadece, porque ele se humilha diante de Deus. Ah, meus irmãos, que Deus clemente é o Senhor, o nosso Deus. Que Deus cheio de graça e misericórdia é o Senhor, o nosso Deus. Deus não se recusa a perdoar o pecador que vai até Ele, nunca. Talvez você até pense consigo mesmo que tem alguns pecados seus, do seu livro de anotações, caso você tivesse, que poderiam ser perdoados. Mas tem alguns que são tão horríveis, tão grandes, estes Deus jamais perdoaria. Não, irmãos. Se você for até Ele, e se você confessar o seu pecado diante de Deus, seja ele qual for, Deus dirá: está vendo o meu servo se humilhando diante de mim, se arrependendo do seu pecado, confessando a sua imundícia, a sua miséria, e ele se compadecerá de você. Esse é o Deus das Escrituras que nós servimos. É um Deus que ama perdoar, ama exercer a sua misericórdia. Não foi assim que ele fez com o rei Ezequias? Em 2 Reis 20, versos 6 ao 11. Ele havia enviado o profeta Isaías e Isaías foi para dizer ao rei pela palavra do Senhor: Rei Ezequias, prepara a tua casa. O Senhor me enviou aqui para te dizer que tu irás morrer nesses dias, agora nesses dias. Prepare-se para morrer, põe tua casa em dias, porque o Senhor pedirá a tua alma. E o profeta Isaías se vira e vai embora. E quando ele sai, o rei Ezequias, ele dobra os seus joelhos e clama diante de Deus. E diz: Deus, tem misericórdia. As Escrituras dizem que Ezequias chorou diante de Deus, suplicando a Deus misericórdia.
E antes que o profeta saísse, Deus diz: volta, eu tenho misericórdia de Ezequias, darei a ele mais 15 anos de vida, porque ele se humilhou diante de mim. Deus perdoa o pecado, perdoa o pecador, se compadece daquele que se humilha diante dele com o coração contrito, verdadeiramente contrito. Deus escuta, Deus vê a humilhação, Deus sonda o coração e Deus se compadece. Não foi assim com Nínive, aquela grande cidade? Deus enviou o profeta Jonas e diz àquela cidade que em 40 dias Deus trará juízo, condenação, destruição aos ninivitas. E Jonas prega na cidade, ele sai pelas ruas pregando o juízo de Deus. E o povo se arrepende, e o rei se arrepende, e os grandes e poderosos de Nínive se arrependem, os pobres se arrependem, e Deus diz: eu não destruirei Nínive, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Ah, irmãos, o nosso Deus é grande em misericórdia. Nós teríamos destruído Nínive, mas não Deus. Não o Senhor, que tem um coração grande e disposto a perdoar o pecador. Não ele. Ora, irmãos, nós olhamos para as pessoas que nós amamos e quando elas nos decepcionam e se levantam contra nós, às vezes chega ao ponto de nós não perdoarmos, ou mesmo não estarmos dispostos a perdoar. As pessoas chegam para nós e dizem: olha, perdoa-me o mal que eu te fiz. E você diz: tá bom, perdoo, mas fica lá. Assim não é o Senhor, o nosso Deus. Ele verdadeiramente perdoa e se compadece do pecador, irmãos. Quanto encorajamento nós temos aqui para nos achegarmos diante de Deus, apesar dos nossos pecados horríveis. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, eu não sei quais pecados você tem cometido diante de Deus, Deus o sabe, mas você está sendo grandemente incentivado essa noite, pelo testemunho de Deus, a ir a Ele, não importa o que você fez, e dizer: Senhor, perdoa-me, verdadeiramente perdoa-me, Deus, eu me humilho diante de Ti, Senhor. Ah, meus irmãos, o nosso Deus é grande em perdoar, meus irmãos. Por isso, vá, você que é pecador, vá a Ele, você mesmo, vá a Deus, vá agora, vá depressa, corra para Deus com arrependimento sincero e será recebido com misericórdia sincera e com perdão sincero da parte de Deus, porque Deus ama a misericórdia. Deus ama, Deus tem prazer, irmãos, em ser bom, em destilar a sua bondade, o seu amor. Deus ama muito mais a misericórdia do que o juízo. Muito mais. Deus ama perdoar, Deus ama reter a sua ira. Deus ama livrar o pecador que se arrepende. Mesmo que tenha sido um pecado horrível. Deus ama perdoar, irmãos. De que mais você precisa para ir a Deus? De que mais você precisa saber? Deus está disposto a perdoar você do seu pecado. Que prova mais clara do que essa narrativa de Reis, em que o perverso Acabe recebe mais uma chance? O que mais você precisa saber? Que Deus é misericordioso. Sabe, irmãos, Deus, ele dá assim uma tocada em Elias, e ele diz: olhe para Acabe, Elias,
Veja como ele se humilha diante de mim. Dale Davis, um comentarista do Antigo Testamento, olhando para essa passagem, ele diz que essa narrativa, ela mostra o entusiasmo que Deus tem pela misericórdia. Ele quer mostrar misericórdia. Nem mesmo Elias havia visto tanta misericórdia de Deus sendo derramada sobre um pecador nos seus dias. Até os dias de Acabe, irmãos, desde os dias iniciais até os dias de Acabe, aquela atitude de Deus em recolher o seu braço de julgamento contra um homem pecador, aquela atitude de Deus era o ápice da demonstração de misericórdia divina. Você sabe quando todos os canhões estão apontados para uma pessoa que merece ser eliminada, destruída, todos os mísseis nucleares, todas as bombas, todo o arsenal do planeta está sobre um homem. E ele merece ser destruído, já merecia morrer, não era mais para estar vivo. E quando o botão vai ser apertado, vem a compaixão e disse: não, agora não, esperemos mais. Ele se humilhou e todas aquelas bombas e canhões e mísseis são tirados dele. Assim, o Senhor com Acabe, demonstrando grande misericórdia. Deus poderia mostrar mais misericórdia do que isso? Sim, meus irmãos. Deus ainda pode mostrar mais misericórdia. E ele demonstrou isso alguns séculos depois, quando ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer na cruz em seu lugar. Essa misericórdia é maior do que a que ele teve com Acabe. Essa misericórdia custou a vida do Filho de Deus. E nós somos tão maus quanto Acabe, tão pecadores quanto ele, potencialmente capazes de irmos mais longe no pecado do que Acabe. E o que Deus fez conosco? Nos destruiu, nos redimiu, enviando o maravilhoso Salvador, Jesus, como o perdão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. Você sabe por que nós não seremos condenados ao julgamento final e eterno no inferno? Porque Jesus Cristo veio ao mundo enviado pelo Pai, e ele foi mandado para um madeiro para ser pregado e morto em nosso lugar, nos substituindo. A morte de Cristo é uma substituição. Você sai, ele entra no seu lugar. E ele é morto no seu lugar. Ele recebe todo o julgamento que você merecia. Ele recebe toda a sentença, a morte que você merecia. Esse ato é muito maior, é muito mais misericordioso. Enviar o próprio Filho, Deus em carne, morrendo pelos pecadores. Eis o ápice do favor de Deus pelos pecadores. Jesus Cristo, o Senhor. Se Acabe foi um terrível pecador, como o Antigo Testamento apresenta, irmãos. Lembre, Paulo disse que foi pior do que ele. Eu sou o principal dos pecadores. 1 Timóteo 1, verso 15. Davi foi adúltero e assassino. Todavia foi perdoado pelo nosso Deus, cheio de graça e misericórdia. O filho pródigo é um outro exemplo de pecador dissoluto, rebelde,
mas que achou o perdão de Deus depois de todos os seus pecados, depois de uma vida completamente arruinada. Pedro negou o Senhor Jesus depois de ter andado com Cristo, depois de ter visto os milagres como apóstolo do Senhor, e recebeu perdão pela sua misericórdia. A mulher adúltera foi pega em flagrante adultério. E Jesus diz: eu não te condeno, eu te perdoo. Quem tem mais misericórdia do que ele, irmãos? Por que você não, pecador? Por que Deus perdoa tantos pecadores terríveis e não perdoaria você? Por que você se demora a ir até Jesus, dizendo: Senhor, eu sou terrível, eu sou um grande pecador. Deus, eu não consigo refrear o mal, eu não consigo parar, eu peco, eu minto, eu invento coisas, eu pratico coisas, tudo desagrada o Senhor, os teus olhos são puros e santos, e eu sou um poço de lama. Você acha que Deus não pode perdoar um homem como você? Depois de grandes testemunhos de misericórdia, depois de perdoar Acabe, depois de perdoar Paulo, perseguidor da igreja, depois de perdoar Davi, adúltero que mandou matar o marido da mulher que ele adulterou, depois de perdoar a mulher adúltera, depois de perdoar Pedro, ele não pode perdoar você. Você é pior do que todos eles. Se você for, saiba que Jesus Cristo é maior do que o seu pecado. A misericórdia está pronta a ser entregue a você. E ela é como um presente que você recebe. Você não merece essa misericórdia, é bem verdade. O que você merece são os canhões e mísseis da justiça divina. Mas Deus vai te dar um presente. A bondade, a misericórdia, o perdão, para você ir até Ele. Gratuitamente, irmãos. Diga-me o seu pecado e eu te mostrarei Jesus Cristo, maior do que o seu pecado. Mesmo que o seu pecado seja horroroso, a graça e a misericórdia são ainda maiores para você, bem maiores. Você pode confiar no que está escrito. Vá a Ele, confiante, e seja perdoado dos seus pecados. Se você for hoje, será perdoado hoje. Se você for agora, será perdoado agora. Se você for amanhã, será perdoado amanhã. Quando você for, se você for, você será perdoado. Se você não for, você morrerá em seus pecados. E a ira de Deus, então, será lançada sobre você por toda a eternidade. O inferno é real. Os homens que morrem sem Cristo são condenados por toda a eternidade. Não espere para ver se isso é verdade depois da morte, porque você terá uma surpresa terrível e dolorosa. Venha a Cristo. Você é pecador e você precisa de Jesus Cristo. Venha e Ele perdoará você. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja.